Olá, pessoal! Vamos falar agora da diferença do SUSPRO para o SURSI. Também é algo que pode cobrar na sua prova e vai exigir de você uma diferenciação, que você saiba o conceito de um e de outro. Vamos lá? Então vamos, né, pessoal? Vamos analisar a suspensão condicional. E essa suspensão condicional, ela vai poder ser da pena ou ela vai ser do processo. Nós tivemos com a Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal e Cível, que traz este instituto despenalizador em que o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, desde que cumpridos os requisitos legais, ele vai oferecer a suspensão condicional do processo, quando o crime cometido, a sua pena mínima combinada em abstrato, não seja superior a 1 ano. E aí, apesar de estar previsto na Lei 9.099 de 95, também vai se aplicar para outros crimes, desde que a gente tenha ali que a pena mínima combinada em abstrato seja igual ou inferior a 1 ano e também cumpridos os demais requisitos. Então, vamos ver o artigo 89 dessa lei. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo. E aí o período vai de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime. Então, olha aí, não traz contravenção, traz a questão de que ele não tenha sido condenado ou processado por outro crime. Presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, pegue emprestado também os requisitos para a suspensão condicional da pena. Nesse caso, quando eu tenho a suspensão do processo, eu tenho o chamado SUSPRO, né? E uma vez que vai ser cumprido, não há sequer que falar em processo, né? O indivíduo ele continua primário, continua com seus antecedentes, né? Então a gente tem aqui a extinção da própria punibilidade. Agora, nós temos a suspensão condicional da pena. O que isso quer dizer? O indivíduo ele já foi devidamente processado e julgado, e sobre ele nós temos uma condenação, né? E essa condenação que o diz que é culpado, a critério do juiz, né? Poderá suspender pelo prazo de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos. E aí nós temos as formas, né, previstas do artigo 77 ao artigo 82 do Código Penal. Então, nesse caso, quando já há condenação, eu tenho SURSI, eu tenho a suspensão condicional da pena de 2 a 4 anos. Então, vamos continuar aqui a análise, né? Os requisitos dessa suspensão da pena. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que o indivíduo não seja condenado e reincidente em crime doloso. Aqui tem 2 requisitos. Ele não pode ser reincidente e nem ser condenado por crime doloso, quando se tem intenção, vontade, consciência na produção do resultado ou assume o risco de produzi-lo. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Então, vai ser feita uma análise, né, dessas circunstâncias judiciais para saber se o indivíduo merece ter a suspensão condicional da pena ou não. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Ou seja, a regra é que, havendo a pena privativa de liberdade, o juiz vai analisar primeiro se é possível a conversão em pena restritiva de direito,
né? Quando a gente tem a condenação aí não superior a 4 anos, mas tem que preencher uma série de requisitos, inclusive de não ser cometido mediante violência ou grave ameaça. Se não for possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nós vamos ter ali a possibilidade da suspensão condicional da pena, quando essa pena ela não é superior a 2 anos. Bom, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, até porque a pena de multa ela vai ser menos gravosa que as outras. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa de 4 a 6 anos, desde que esse condenado ele seja maior de 70 anos ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Veja, a regra é que a condenação ela tem que ser igual ou inferior a 2 anos. Mas há a possibilidade do chamado sursi, que nós temos humanitário, né? Que vai ser quando a pena ela não é superior a 4 anos e ela pode ser suspensa aí de 4 a 6 anos, quando esse condenado ele é maior de 70 anos ou por razões de saúde, né? Ali um grave problema físico, por exemplo, uma doença muito rara, pode justificar a suspensão. Então, esse é o chamado sursi etário. Durante o prazo da suspensão, o condenado ele vai ficar sujeito à observação e ao cumprimento de condições que vão ser estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado ou prestar serviços à comunidade ou então submeter-se à limitação de fim de semana. Se o condenado ele houver reparado o dano, né, salvo ali impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59, né, que são as circunstâncias judiciais, lhe forem inteiramente favoráveis, ele não tem nenhuma ali circunstância desfavorável, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, que é prestar serviço à comunidade, ou submeter-se à limitação de fim de semana pelas seguintes condições aplicadas de forma cumulada, né? Proibição de frequentar determinados lugares, mas proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a autorização do juiz, além do comparecimento pessoal obrigatório ao juízo de forma mensal para informar e justificar as suas atividades. A sentença poderá especificar, além das condições já impostas, também outras condições que fica subordinada a essa suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. É o princípio aí da individualização da pena. A suspensão não vai se estender quando o indivíduo vai ser condenado à pena restritiva de direito ou à pena de multa, só na pena privativa de liberdade. A revogação obrigatória. Vamos ter a suspensão, ela vai ser revogada se no curso do benefício o beneficiário ele é condenado em sentença irrecorrível, então transitada em julgado de crime doloso, quando ele frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Descumpre também a condição prevista no parágrafo 1º do artigo 58. E quais são essas circunstâncias, né? A questão aqui do cumprimento no primeiro ano, né, de prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Então, nesse caso, nós temos a revogação obrigatória. Nós podemos ter a revogação facultativa quando esse condenado ele descumpre qualquer outra condição imposta ou é condenado, né, com trânsito em julgado por crime ou contravenção, né, ou por crime de natureza culposa. Olha como que é diferente. Se ele é condenado por sentença transitada em julgado por crime doloso, vai ter a revogação obrigatória. Se ele for condenado por sentença transitada em julgado por crime culposo, essa revogação vai ser facultativa, da mesma forma se for por contravenção. A pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos. A prorrogação do período de prova.
Se esse beneficiário ele está sendo processado por outro crime ou contravenção, vai se considerar prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo, né? Até a decisão definitiva em relação a esse crime ou a essa contravenção. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, ele vai poder prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi fixado. Cumprimento das condições, né? Expirado o prazo sem que tenha havido a revogação, vai se considerar extinta a pena privativa de liberdade, mas ele já foi condenado. Se caso ele vier a cometer, por exemplo, um outro crime, ele vai ser chamado reincidente. Então, aqui vai extinguir, né, a pena privativa de liberdade e não há a extinção de punibilidade quando a gente fala do sursi. Vamos, então, para duas questões importantíssimas. Nós temos, sobre a suspensão condicional da pena prevista no Código Penal, assinale a alternativa correta. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, dentre outras condições, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Certíssimo, né? Está dentro ali dos requisitos necessários. Vamos ver por que não é a B. A condenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Falso, né? No caso da condenação anterior por multa, isso não impede o sursi. A suspensão condicional da pena se estende às penas restritivas de direito e à multa? Não, somente à pena privativa de liberdade. Depois nós temos a suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se no curso do prazo o beneficiário for condenado em sentença recorrível por crime culposo? Não, se for sentença que nós temos, né? Aqui tem que ser irrecorrível e ainda vai ser uma suspensão que vai ser ali não obrigatória, mas facultativa, né? Essa revogação quando for por crime culposo ou por contravenção. A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada no curso do prazo o beneficiário frustrar por insolvência a execução da pena de multa ou não efetuar, ainda que por motivo justificado? Não, motivo injustificado, a reparação do dano. Então, a assertiva a ser marcada é a letra A. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que, dentre outras condições, o indivíduo não seja condenado, né? E aí reincidente em crime doloso. Vamos para a próxima questão. Nós temos um casinho, né? Caiu no concurso de defensor público. Com 74 anos, Jairo foi definitivamente condenado pela prática de roubo simples. Lá o caput do artigo 157, primário, e sendo-lhe inteiramente favoráveis às circunstâncias do artigo 59. Foi-lhe aplicada uma pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão. Neste caso, considerando, olha que interessante, a pena aplicada é possível substituir a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Não pode. Por quê? Aqui a conversão ela é vedada porque o indivíduo praticou um crime mediante violência ou grave ameaça. Então, não é possível essa conversão. Bem, a pena aplicada e a idade de Jairo, quando da condenação, é possível suspender a execução da pena pelo período de 4 a 6 anos. Então, veja, né? A pena aplicada, 4 anos, não é superior a 4. E a idade de Jairo, 74 anos, né? Quando da condenação, é possível suspender a execução da pena pelo período de 4 a 6 anos. É o chamado sursi humanitário e etário também, né? Por causa ali dele ter mais de 70 anos. Vamos ver o próximo. A pena aplicada e a idade de Jairo, quando da condenação, é possível substituir a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos? Não, né? Aqui nós temos a questão de que é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito quando é cometido o crime mediante violência ou grave ameaça.
A pena aplicada, é impossível proceder-se à suspensão condicional da pena? Errado, a gente tem um sursi etário aqui, né? A pena não é superior a 4 anos e a idade dele permite, ele é maior de 70. A natureza do crime que ensejou a condenação, é impossível conceder a suspensão condicional da pena? Não, tá? Então, a gravidade do delito aqui não entra em questão. Isso é muito importante. Se a gente for observar, né, os critérios para que haja a suspensão condicional da pena ele não pode ser reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que autorizam a concessão do benefício sejam benéficas, né? E não seja ali indicável ou cabível a situação da conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, né? Então, não faz menção à questão da gravidade do delito, né? Desde que seja cumprido essas questões. Então, nesse caso, nós vamos observar que a assertiva a ser marcado é a letra B de bola. É possível, então, o sursi etário, ok? Pessoal, ficamos por aqui. Não confunda SUSPRO com sursi e tem grande chance de cair na sua prova. Um beijo grande e até mais.